Diziam que relógios de pulso eram meros acessórios femininos, incapazes de unir precisão, luxo e durabilidade. Porém, um órfão alemão e um comerciante britânico desafiaram essa ideia, enfrentando perdas e um mercado dominado por gigantes. Dessa ousadia nasceu a Rolex, transformando um objeto utilitário em símbolo de status e conquista. Descubra como sua história redefine o impossível e inspira a criação do eterno. Hans Wilsdorf nasceu em 22 de março de 1881, em Kulmbach, na Baviera, Alemanha. Ele era o segundo de 3 filhos de uma família de comerciantes de ferragens. Apesar de uma infância tranquila nos primeiros anos, sua vida mudou drasticamente quando perdeu ambos os pais ainda jovem. Aos 12 anos, Hans e seus irmãos ficaram órfãos e foram enviados para viver com parentes. Essa tragédia precoce moldou sua personalidade resiliente e determinada. Durante sua adolescência, Hans foi enviado a um internato rigoroso, onde mostrou talento notável em matemática e idiomas. Essas habilidades, somadas à sua curiosidade, foram essenciais para abrir portas em sua futura carreira. Mesmo em meio às dificuldades, Hans nutria uma ambição imensa. Ele queria criar algo significativo, algo que mudasse o mundo. Após completar seus estudos, Hans conseguiu um emprego em uma empresa suíça de exportação de relógios, situada em La Chaux-de-Fonds, conhecida como o coração da relojoaria mundial. Lá, ele aprendeu sobre os intricados mecanismos dos relógios e a importância da precisão. Este período foi fundamental para despertar sua paixão pela relojoaria. Hans percebeu que, apesar de os relógios suíços serem reconhecidos por sua qualidade, eles eram considerados acessórios de luxo e não estavam amplamente acessíveis. Ele começou a sonhar com a ideia de criar relógios de alta precisão que fossem práticos e confiáveis, mas também acessíveis a um público mais amplo. Em 1903, Hans mudou-se para Londres, a capital financeira e comercial da época, em busca de novas oportunidades. Ele começou a trabalhar em uma empresa de importação de relógios, onde aprendeu sobre as preferências do mercado britânico. Foi durante esse período que Hans conheceu Alfred Davis, um comerciante experiente no setor de joias e acessórios de luxo. Alfred tinha uma visão prática e comercial que complementava perfeitamente a criatividade e a ambição de Hans. Juntos, em 1905, fundaram a Wilsdorf Davis, uma empresa que inicialmente importava movimentos suíços para montagem em caixas de relógios britânicas. Hans Wilsdorf acreditava que a marca precisava de um nome curto, fácil de pronunciar em qualquer idioma e que soasse luxuoso. Após inúmeras tentativas, em 1908, ele registrou o nome Rolex. Segundo Hans, o nome foi inspirado pelo som das engrenagens em movimento, simbolizando a precisão e a elegância que ele desejava associar à marca. Na época, os relógios de bolso dominavam o mercado, enquanto os relógios de pulso eram vistos como acessórios exclusivamente femininos. Hans, no entanto, acreditava que os relógios de pulso representavam o futuro. Ele vislumbrou um mundo onde esses relógios seriam usados universalmente devido à sua praticidade. Em 1910, a Rolex tornou-se o primeiro relógio de pulso a receber o certificado de cronômetro suíço, concedido pelo Observatório Oficial de Bienne. Esse reconhecimento confirmou a precisão e confiabilidade dos relógios da marca, colocando a Rolex em um nível acima de seus concorrentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, a praticidade dos relógios de pulso tornou-se evidente no campo de batalha. Soldados precisavam de relógios confiáveis e fáceis de usar, o que impulsionou a popularidade desse formato. Hans e Alfred aproveitaram essa oportunidade para consolidar a marca Rolex como um símbolo de inovação. O Oyster, o primeiro relógio à prova d'água. Em 1926, a Rolex lançou o Oyster, o primeiro relógio hermeticamente selado, resistente à água e à poeira. Para provar sua durabilidade, Hans patrocinou a nadadora Mercedes Gleitze, que cruzou o Canal da Mancha usando um Oyster. O relógio permaneceu intacto e a façanha foi amplamente divulgada, tornando-se um marco publicitário para a marca. Em 1931,
A Rolex apresentou o movimento automático perpetual, que utilizava o movimento do pulso para dar corda no relógio, eliminando a necessidade de ajustes manuais. Essa inovação transformou a indústria relojoeira, tornando os relógios mais práticos e confiáveis. A Rolex tornou-se o relógio preferido de exploradores, aventureiros e pioneiros. Em 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay usaram um Rolex durante a primeira escalada bem-sucedida ao Monte Everest. A marca também esteve presente em expedições submarinas, como o mergulho histórico do batiscafo Trieste em 1960, que atingiu o ponto mais profundo do oceano. Hans Wilsdorf entendia o poder do marketing. Ele oferecia relógios a personalidades influentes e patrocinava eventos de destaque, associando a Rolex a conquistas extraordinárias. Isso ajudou a construir a imagem da marca como sinônimo de luxo, precisão e sucesso. Após a morte de sua esposa em 1944, Hans criou a Fundação Hans Wilsdorf, garantindo que a Rolex permanecesse independente e focada em inovação. A fundação também investe em causas educacionais e culturais, reforçando o impacto positivo da marca. Hans Wilsdorf faleceu em 6 de julho de 1960. Sob sua liderança, a Rolex se tornou um símbolo de excelência e prestígio, deixando um legado que continua a inspirar o mundo. Hoje a Rolex continua a ser referência mundial em precisão, inovação e luxo. Seus relógios levam cerca de 1 ano para serem produzidos, refletindo o compromisso com a qualidade artesanal. A marca também mantém sua relevância, apoiando iniciativas sustentáveis e filantrópicas por meio da Fundação Hans Wilsdorf. De um jovem órfão na Baviera ao criador de uma das marcas mais reconhecidas do mundo, Hans Wilsdorf demonstrou como visão, resiliência e inovação podem transformar desafios em sucesso. A Rolex não é apenas um relógio, é um legado atemporal que continua a definir o significado de excelência. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para acompanhar tudo sobre os grandes milionários e marcas do mundo. Até o próximo vídeo.